Ele tá aqui, meu filho. Esse homem que já mora aqui na 98, né? Assim como o Paulo tem uma cama aqui embaixo da bancada. Gabriel Azevedo. A king size. Você precisa dar uma cama king size pra dormir, meu filho. Deixa eu te falar, Lucas. Bom dia pra você, bom dia, João, bom dia, Paulo. Bom dia pra você que tá nos escutando também aí, 98, a Rádio do Bem. Ô, Gabriel, o Ministério Público de Contas. Cara, você lançou uma pauta ontem no grupo que a gente tem, que é realmente interessante, porque o MP de Contas ganhou novamente o foco das manchetes aí com a CPI dos ônibus sem qualidade. Aliás, que nome ruim pra CPI, amigo. CPI do busão. CPI do busão. Há um rito legislativo, eu né, tô ligado. Você tem todo aquele paranauê lá. Mas muita gente pergunta, Ministério Público de Minas Gerais, Ministério Público de Contas, afinal, o que faz o Ministério Público de Contas, Gabriel? Pois é, duas saudades aqui, Paulo Leite. Primeiro, ter você como meu despertador, tocando o telefone logo cedo, quando a gente fazia aquelas entradas de professor de Direito Constitucional. Maravilhoso. Na 102, né, a CDL-FM. Era muito divertido. Foi ali que começou não só a nossa participação na rádio, como uma boa amizade que a gente tem. E uma segunda saudade, confesso para você, ouvinte, para os meus 3 amigos aqui, sala de aula. Ah, saudade de ser professor de Teoria Geral do Estado, Direito Constitucional, e fazer a seguinte pergunta para os meus alunos. O Tribunal de Contas está ligado ao poder? E aí na sala a gente ouvia uníssono, judiciário, isso mesmo, 0 na prova. Porque apesar... Judiciário, eu ia falar judiciário. Você ia falar aqui judiciário. Aqueles que, eu sei, professor, judiciário. Eu vou falar... Aí o João seria aquele com essa carinha que ele gosta de fazer assim, uai, professor, mas não é tribunal? É isso. Tribunal não é uma palavra que merece a judiciário? Pois é, mas o Tribunal de Contas da União, do Estado e há 2 particularidades do município, não está atrelado ao Poder Judiciário. Ele é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Ou seja, Tribunal de Contas é um braço do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e também das câmaras municipais. Explico. Artigo 70 da Constituição, da seção 9, fiscalização contábil, financeira e orçamentária. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação, fica claro para o controle do Tribunal de Contas da União. Paulo, quem aqui era governador, depois senador e hoje é ministro do Tribunal de Contas da União? Governador, senador, Antônio Anastasia. Antônio Anastasia é um dos ministros do TCU. Para que serve o TCU, portanto? Para dar esse auxílio ao Congresso na fiscalização das contas do Estado brasileiro. Estão gastando bem? Os contratos estão com moralidade? O dinheiro do povo está sendo bem utilizado? Ou seja, é uma palavrinha muito utilizada de uma expressão em inglês que é accountability. Ou seja, o dinheiro público, mais do que está sendo empregado, ele está sendo empregado da melhor maneira possível. E nós não estamos falando só de corrupção, nós estamos falando de eficiência. O contrato está valendo a pena, não está valendo a pena? Aí, como o Brasil é uma federação, ou seja, tem a União com o Congresso Nacional, Senado e a Câmara dos Deputados, o que nós temos aqui no nível estadual, Paulo Leite? Tribunal de Contas do Estado. Claro, porque aqui a gente tem a Assembleia Legislativa. Sim. E o Tribunal de Contas do Estado, gotejando aqui no que se faz na União, também auxilia os 77 deputados estaduais a fiscalizarem as contas. Por exemplo, cabe ao TCE emitir os pareceres sobre a prestação de contas do governador. Tá, e aí como é que fica o município? 2 municípios brasileiros, que são grandões, enormes, São Paulo e Rio de Janeiro, possuem Tribunal de Contas municipais. São BH não tem? BH não tem. Olha aí que coisa. Então, São Paulo e Rio de Janeiro são 2 cidades que possuem o Tribunal de Contas do município, que auxilia o quê, no caso? As suas câmaras municipais. A maior Câmara Municipal do Brasil está em São Paulo. Isso é distribuído pela Constituição, são 55 vereadores. Então você tem o Tribunal de Contas do município. Bom, e aí MP de Contas, lá vamos nós, outra aula de Direito Constitucional, que são as funções essenciais à Justiça, para a gente explicar primeiro outras que todo mundo conhece. A Advocacia Pública, são 4, para todo mundo lembrar. A Justiça, para funcionar, tem 4 funções essenciais. Uma,
quase todo cidadão conhece algum. Como diria aquela frase, quando Deus voltou ao mundo para castigar os infiéis, ao Egito deu gafanhotos, ao Brasil deu bacharéis. E eu falo isso como advogado, então bicho. tem um em cada esquina. Você né? tá tentando Nós contar estamos classe, aí espalhados. Aliás, um abraço para o Sérgio Leonardo. Esse ano, Belo Horizonte vai sediar o maior encontro de advogados do planeta, Sim. claro, no Brasil. Estarei lá. Mas então, o advogado é uma função essencial à justiça, porque todo mundo tem direito à sua defesa. Aí você tem a advocacia pública. Qual a função da advocacia pública? Defender os órgãos públicos. O advogado defende, por exemplo, o presidente, o governador, o governo, essas coisas. E aí você tem a defensoria pública, que esses dias eu acionei como presidente da Câmara, porque a defensoria pública, ela defende, sobretudo, os hipossuficientes. Aqueles que não podem arcar com o advogado precisam da sua defesa. Sim. Os mais necessitados, pessoas carentes e tudo mais. E você tem um Ministério Público, que defende as causas coletivas, sobretudo, moralidade, crimes, essas coisas assim, contra a administração, contra setores. A função do Ministério Público, um abraço aí para o meu amigo Jarbas, que é nosso PG, né, o procurador-geral aqui de Minas Gerais, e chefia o Ministério Público, é enorme. O MP ele tem um papel relevantíssimo. Todas essas funções essenciais surgem com a Constituição de 88 numa democratização brasileira. Ou seja, nenhuma dessas funções existe na ditadura. A justiça, ela é a primeira vítima, geralmente, de uma ditadura. Então, advogado, coitado, basta ler a biografia do Sobral Pinto, passa a ter muito problema, né? Porque a justiça passa a ser arbitrária. Sim. Defensor público, bom, um Estado ditatorial não precisa, né? Porque quem é que vai acusá-lo? E terceiro, a defensoria, fundamental numa democracia, no Estado democrático de direito, e claro, o Ministério Público, tanto federal quanto os estaduais. Bom, e aí? E o MP de Contas está entre esses quatro? Não. Ó, louco. Ele está aqui funcionando como um auxílio ao Tribunal de Contas. Então, o procurador do MP de Contas é alguém que está auxiliando o Tribunal de Contas a fazer o seu trabalho, mas é também um órgão autônomo, com seus procuradores, com as suas divisões. Estão pegando aqui o caso de Belo Horizonte recente. Duas atuações do Tribunal de Contas do Estado e do MP de Contas. Ontem eu achei muito interessante que o prefeito Fuad Noma, quando foi questionado, porque o MP de Contas entregou um documento na Câmara Municipal que demonstra que há a possibilidade de crime de responsabilidade do prefeito, que não só está se omitindo em relação aos empresários de ônibus, como está ali de conchinha com eles, né? Toma vinho com Rubens Lessa, mulher de um, prima ou parente da mulher do outro, está custeando o alambrado ali em Ferros, né? Aquelas coisas que, é claro, é papel do MP de Contas investigar. Aí vem o prefeito e fala assim, ele não deveria se meter onde não é chamado. Falta, claro, ao prefeito ler a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição do Estado de Minas Gerais e entender que o procurador está fazendo o trabalho dele. Por exemplo, ontem o prefeito passou a tarde no Tribunal de Contas do Estado. Eu questionei por quê. Quer ver outra atuação do Tribunal de Contas de Minas Gerais? Cancelaram a licitação de lixo de Belo Horizonte. Ô, louco. Você que está me ouvindo aí na rádio, você lembra daquele caso, né, do Celso Daniel? Sim. Quem é que se esquece, hein, Paulete? E aquele caso foi modificado, foi iniciado na discussão da licitação. Máfia do lixo. Máfia do lixo. Uma das máfias mais perigosas do Brasil. E a cidade está imunda, todo mundo está vendo. Sim. Aí, de repente, a SLU, que é o nosso órgão de limpeza urbana, é entregue assim para um grupo político. A troco de quê, Paulo? Será que querem a cidade mais limpa? Aí, de repente, fazem um processo de licitação que ganha uma empresa que não tem a menor condição de disputar e que já está envolvida em outros rolos ali no interior de São Paulo. O Agostinho Patrus, que é conselheiro, o mais recém-nomeado do Tribunal de Contas do Estado, sapeca uma decisão cancelando a licitação. Opa! E aí, prefeito, o senhor vai dizer que o Agostinho Patrus deveria se meter só onde ele é chamado? Porque este é o papel do Tribunal de Contas do Estado. Como Belo Horizonte não tem um Tribunal de Contas municipal, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que merece aqui os meus aplausos, é talvez o que mais trabalha neste país. Porque são, além do Estado de Minas Gerais, 853 cidades que estão por conta dos trabalhos do Tribunal de Contas local.
Gabriel Azevedo, aula relâmpago hoje, amigo. Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas, afinal, para que servem, o que fazem. Importantíssimo. Aliás, aprendi muito, porque eu não fazia nem ideia. Todas as perguntas que você fez aqui, eu errei. Gabriel, Fala. hoje foi rápido, mas na semana que vem eu vou te dar mais um tempinho, hein? Tá Semana bom, que vem você está filho. de volta. Terça-feira no Democratize e quarta-feira no Central 98. Tá muito gostoso o Democratismo. Tá maravilhoso, Para cara. você que está sintonizado aí no Central 98, toda terça, às 9 da noite, eu, Paulo Leite, Augusto de Franco, estamos aí democratizando ainda mais a 98 FM. É uma baita aula. Você quer continuar vendo esse homem balangando o beiço? @, GSMA 1986. As redes sociais do rapaz, do Que garoto. susto, ainda bem que você foi rápido. Ó, o Central fica por aqui, tá chegando Ricardo Amado, gente. A gente volta às 2 da tarde e amanhã às 7 da manhã com o Central Primeira Edição, numa jogada de Claro. Na Claro você tem internet com fibra mais rápida do país. Vem pra Claro e faça seu multi. Estrela Bet, apoiadora brasileira oficial da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2023. Unifenas, a melhor universidade privada de Minas, entre as 10 melhores do Brasil. Em breve, inscrições pro vestibular 2024. E Cicobi Nossa Cop, crédito rural, plano safra, é com Cicobi Nossa Cop. Saiba mais em cicobinossacop.com.br. Eu fui, fique bem, bom almoço. Ricardo Amado chegando. Até mais, tchau. Claro apresentou Central 98. Maria, Mariando, uma certa magia, uma força que nos alerta. Mas é preciso ter força, é preciso ter garra, é preciso ter gana sempre. Quem traz o corpo aparta. Maria, Maria mistura a dor e a alegria. Claro, operadora oficial no Brasil da Copa do Mundo Feminina FIFA. O Cicobi Nossa Cop já é tradição.